Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar glórias a Deus pela minha vida e glorificar a Deus também pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de ser adorado por mim, por você e por toda a humanidade, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Ele honra, glória, louvor e adoração. E por que você deve adorar Jesus, o Filho de Deus? Por que Ele é o único digno de ser adorado por mim e por você e por toda a humanidade? Porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele demonstrou para nós, aleluia, o seu grande amor, deixando o trono de glória, aleluia, se fazendo carne, aleluia, glória a Deus, se fazendo homem, aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor. E aqui Ele sofreu por amor a mim e a você, aleluia, aqui Ele morreu por amor a mim e a você. Ele ressuscitou no terceiro dia para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por amor a mim e a você, pagando pelos meus e pelos seus pecados. Aleluia, nos ligando novamente ao Pai, nos aproximando novamente de Deus. Aleluia, porque o pecado nos afastou de Deus Pai Todo-Poderoso, mas a morte, o sofrimento de Jesus, a ressurreição de Jesus na cruz do Calvário, Ele que ressuscitou no terceiro dia, aleluia, glória a Deus, nos ligou novamente a Deus, nos aproximou novamente do Pai. A Ele honra, glória, louvor e adoração. Jesus te ama, Jesus me ama. Aleluia, Ele é um Deus de amor, por isso nós devemos render glórias somente a Ele. Vamos estar adorando a Ele com mais um maná do céu, mais um pão quentinho. Você tem adorado a Deus como? Como que você tem adorado ao Senhor? Vamos aproveitar e vamos adorar o Senhor através do maná do céu, o pão quentinho que Ele nos entrega todos os dias com amor. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. É assim que eu devo adorar o Senhor. É assim que você deve adorar o Senhor em todo tempo. Aleluia. O tempo é agora que Deus está nos concedendo o privilégio de estar, aleluia, glória a Deus, adorando Ele através do maná do céu, do pão quentinho. É agora esse tempo. Aproveita e adore. Aleluia. Adore o Senhor. Pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado por Deus, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos meditar em Mateus, o seu capítulo 23, que diz assim que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O significado do nome de Emanuel é Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, ele não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós vemos o anjo Gabriel, o anjo falando, aleluia, o anjo falando com José, o noivo de Maria. E José, ele estava triste, ele estava perturbado, dentro de si, em silêncio. Ele estava com uma luta interna. Ele não podia contar para ninguém, ele não queria contar para ninguém. Então ele estava passando por essa luta interna, sozinho, só ele. Aleluia, glória a Deus. Com seus pensamentos, com suas emoções, com seus sentimentos.
Aleluia, glória a Deus. Mas Deus enviou um anjo, Deus teve misericórdia de José. Deus viu José nessa luta interna de preocupação, de perturbação, de dúvida, no seu sentimento, nas suas emoções. Aleluia, glória a Deus. Ele viu José dessa forma. E Deus, ele te vê. Ele te vê, você que está enfrentando uma luta interna. Só você e seus pensamentos. Aleluia, glória a Deus. Você que está preocupado. Aleluia, glória a Deus. Você que está com dúvida. Aleluia. Essa luta interna, você com seus pensamentos, você com seus sentimentos, você com suas emoções. Deus vê. Aleluia, Aramanai. Deus vê e ele vem te dar a resposta que te consola. A resposta que esclarece todas as suas dúvidas. Aleluia, Aramanai. A resposta que não te deixa mais com dúvida. Aleluia, Aramanai. A resposta que vai repreender do seu sentimento, das suas emoções, toda perturbação. A resposta que traz calmaria. A resposta que traz certeza. Deus, ele te entrega. José se encontrava nessa luta interna com seus pensamentos, com suas emoções, com seus sentimentos, com dúvida, que estava perturbando, tirando a paz dele. E o Senhor então enviou um anjo para falar com ele, dizendo para ele: eis, José, eis que a virgem, ela conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, José, que quer dizer Deus conosco. Jesus é um Deus presente. Jesus é um Deus que está comigo, que está com você. Aleluia, glória a Deus. Versículo 24 do capítulo 1 de Mateus, diz assim: despertado José então do sono, José dormiu com as suas perturbações, com a sua preocupação, com seus conflitos. Aleluia, glória a Deus, com a sua luta interna, com a luta com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas emoções. Ele deitou e dormiu, e Deus usou um anjo para falar com ele em sonho, explicando para ele o que estava acontecendo. José estava noivo de Maria, desposado com Maria. Ele iria casar com Maria. De repente, Maria chega nele e diz que está grávida, mas eles não tiveram relação sexual. Aleluia. Como então Maria ficou grávida? Maria traiu José. José estava nesse conflito dentro de si. Mas ele não contou para ninguém, ele reservou, ele foi reservado para quê? Para preservar Maria. Ele amava Maria. Aleluia. Quem ama, preserva. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Aleluia. E ele estava zelando da reputação de Maria. Aquele que descobrisse, Maria poderia ser morta, apedrejada, e ele não queria ver ela sofrer. Quem ama, não quer ver a sua amada, o seu amado sofrer. Aleluia. Ele é reservado. Aleluia. Ele zela pela reputação da sua amada, do seu amado. Ele cuida. Aleluia. Aramanai. E José amava Maria, então ele guardou aquilo para si. Ficou lutando ali, essa luta interna com seus pensamentos, com suas emoções, calado, no secreto. Aramaná, surimiandarai, mas Deus viu. E Deus foi lá e falou com José através de um sonho. José dormiu e Deus falou com ele usando um anjo através do sonho, explicando para ele o que estava acontecendo, acalmando José. Aleluia, dizendo: eis que a virgem, que é Maria, José, que é sua noiva, ela é virgem. Ela não pecou, não. Ela não adulterou, não. Ela não prostituiu, não. Ela não se entregou para outro, não. Ela conceberá e dará à luz um filho.
Sim, ela está grávida, ela vai conceber, ela vai dar à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, José. Aleluia. Essa criança que Maria, virgem, concebe no seu ventre, aleluia, será chamada Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É um Deus conosco que vai nascer. É um Deus presente que vai nascer. Aleluia. É um Deus perto, não é um Deus longe. Aleluia. Aramanai, que vai nascer. Versículo 24. José acordou do sonho, despertou do sono e fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. O que o anjo ordenou para José? Que ele recebesse Maria como mulher. Que ele recebesse. E que ele ajudasse Maria com o Filho de Deus, com o cuidado, com o zelo, aleluia, com o Filho de Deus, com o filho que Maria estava concebendo, aleluia. E ele então despertou do sono, e ele recebeu Maria, ele recebeu ela como mulher, aleluia, glória a Deus. E contudo, ele não a conheceu, ou seja, ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aleluia. Ele recebeu Maria, convencido por Deus. Foi Deus quem convenceu ele. Aleluia. Ele recebeu Maria como mulher, como esposa. Aleluia. Mas ele não a conheceu. O que é isso? Ele não teve relação sexual com ela. Aleluia. Não a tomou por mulher. Enquanto Jesus não nasceu, enquanto ela não deu à luz, aleluia, depois que ela deu à luz, ele sim teve relação sexual com ela, eles tiveram mais filhos, aleluia, aramanai, mas enquanto isso, ele respeitou a Deus, ele respeitou o Filho de Deus, aleluia, aramanai, ele respeitou Maria, o momento de Deus ali com Maria, aleluia, aramanai, ele respeitou, cantarabassuri miandaramanai. Em um relacionamento deve ter cuidado, quem ama cuida, aleluia, em um relacionamento deve ter respeito, quem ama respeita. Aleluia, aramanai. Em um relacionamento deve ter temor a Deus. José, ele tinha temor a Deus, por isso que ele não tomou Maria como mulher. Aleluia. Enquanto Jesus nasceu. Aleluia, aramanai. Em um relacionamento deve ter temor a Deus, deve ter amor. Aleluia. Deve ter zelo, cuidado. Aleluia, aramanai. E assim Deus, ele abençoa o relacionamento. Aleluia, aramanai. E quando Deus nos entrega uma missão, como ele entregou uma missão para Maria, de gerar no seu ventre o seu filho Jesus Cristo, não precisa ter medo, ele se responsabiliza. Ele se responsabilizou em cuidar de Maria. Ele se responsabilizou por Maria. Aleluia. Ele entregou a missão para José, para que José recebesse Maria como mulher e ajudasse ela ali com o cuidado do seu filho Jesus Cristo, com a proteção do seu filho Jesus Cristo. E José também não temeu quando ele entendeu que era Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele não temeu, ele atendeu o chamado. Aleluia. Ele recebeu Maria como mulher. Aleluia, glória a Deus. E Deus se responsabilizou também por José. Não tenha medo, Deus te entregou algo para você fazer para ele e para a glória do nome dele. Ele te entregou algo. Ele colocou algo nas suas mãos para você fazer. Aleluia, para você cuidar, para ele e para a glória do nome dele. Cuide. Faça, sem medo, aleluia, atende o chamado de Deus, a sua missão, conclua a sua missão, aleluia, com amor, para Deus, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Aleluia. E ele não se preocupe com o resto. Não se preocupe. Aleluia. Deus, ele te protege. Deus, ele te guarda. Deus, ele te livra. Aleluia, glória a Deus. Ele livrou Maria de ser apedrejada, morta, apedrejada, acusada de adultério, de prostituição. Aleluia, Aramanai. Ele defendeu Maria. Aleluia, ele te defende. Ele se responsabiliza por você. Faça o que Deus colocou na sua mão para você fazer. Faça. Conclua a obra. Conclua a sua missão. Não deixa pela metade, não. Harabassuri miandaramanai. Conclua a obra e ele se responsabiliza por você. Amém, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E hoje ele também está esclarecendo dúvida. Você que está com dúvida, Deus está te trazendo resposta. Tem resposta vinda do céu para você. Aleluia, glória a Deus. Para que você venha acalmar o seu coração. Aleluia, suas emoções. Venha aquietar. É Deus com você no negócio. É Deus que está te entregando. É Deus que está colocando nas suas mãos. É Deus que está te levando para esse caminho que para você parece estranho, mas é Deus que está com você. Ele tem resposta para você. Tem resposta chegando do céu. Amém? Tem calmaria chegando, tem coisa nova chegando, tem coisa boa do céu, de Deus chegando, porque Jesus, ele é calmaria, ele é coisa boa, ele é coisa nova. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.